A gente vai começar hoje a primeira aula, que segundo edital é operações com números inteiros e as propriedades de números inteiros. Aí, como é a primeira, aula zero no caso, que pode ter que aula 1, mas é aula zero, a gente vai começar primeiro com as definições, né? Tipo, por exemplo, o que é uma multiplicação? Pô, isso aí é o principal. Você precisa saber o que que é uma multiplicação, o que que é um produto, o que que é uma potência, um expoente, uma radiciação, para conseguir fazer o concurso, porque as questões vão vir bem diretas, né? Vai vir, por exemplo, uma expressão assim, entre colchetes, chaves, um monte de número ao quadrado, ao cubo, um monte de soma, de potência, e você tem que saber de tudo isso. Tem que saber identificar qual resolver primeiro, o que que é potência, enfim, tem que ter uma estratégia matemática para começar a fazer. Então, o principal para começar, a gente tem que começar com a parte de multiplicação, que é o início. Porque nas expressões que você vai ver na prova com operações com números inteiros, você vai ver basicamente tudo. Vai aparecer tudo. Mas o principal, o inicial, é a multiplicação. Então, basicamente, o que que é uma multiplicação? É a soma de o mesmo número repetidas vezes. Aí o que que é esse repetidas vezes? Múltiplas. É por isso que a gente chama de multiplicação. Essas são múltiplas, múltiplas repetições. Aí vamos lá, por exemplo, deixa eu pegar aqui. O exemplo bom é tipo 5 mais 5 mais 5 mais 5. Isso aqui eu tenho 5 quatro vezes. Aqui, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Ou seja, vai ser 4 vezes 5 ou 5 vezes 4, né? Uma coisa que você vê na multiplicação é que a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Você deve ter ouvido falar disso, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Aí vamos lá. A multiplicação é a parte mais básica, né? O que que é a divisão? É basicamente a operação inversa da multiplicação. É literalmente a operação inversa. Como assim? Eu tenho 5 mais 5 mais 5 mais 5. O mesmo exemplo, né, que eu tinha pego na última vez. Deixa eu botar aqui em verde. Exemplo. 5 mais 5 mais 5 mais 5. A divisão, nada mais nada menos, é do que você pegar, por exemplo, 5 vezes 4, só que o 4, que é a repetição, vai ficar embaixo. Vai ficar 5 vezes 1/4. Que essa é a divisão. É como se fosse o divisor, é como se fosse uma multiplicação por um número embaixo do meu dividendo, né? Aí, por exemplo, 1 sobre 5 mais 1 sobre 5 mais 1 sobre 5 vai ficar 3 sobre 5. Ou seja, eu somo isso aqui, né, que você já deve saber de soma e subtração, que quando eu somo a frações com o mesmo denominador, eu não preciso fazer MMC, eu só somo o numerador. Vai ficar aqui 3 quintos, o que é? 3 dividido por 5. Não tem outra maneira melhor de explicar isso. É como se fosse 3 vezes, deixa eu botar aqui em verde, vai ficar 3 vezes 1 sobre 5. É literalmente isso daqui.
A divisão, ela é o dividendo sobre o divisor. Vai ser sempre um número em cima do outro, tá? Aí eu tenho as propriedades de divisão, né? Que é, que é essa daqui. Que eu vou falar a mais importante logo. A mais importante é essa daqui, quando eu tenho A sobre B dividido por C sobre D, eu vou ter, repete a primeira fração, essa aqui é a primeira fração, essa aqui é a segunda. Para eu resolver essa divisão, eu vou ter que repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. O que, que é o inverso? É eu pegar o de baixo e jogar para cima. No caso, o C, que é o de cima, vai para baixo e o D, que é de baixo, vai para cima. Vai ficar D sobre C. Aí o resultado dessa expressão com duas frações vai ficar AD sobre BC. É a primeira fórmula que eu posso te ensinar aqui. Eu vou escrever isso aqui, ó. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Pronto. Aí agora a gente vai para a parte de potência. Né? A forma de multiplicação, divisão, agora a parte de potência. Potenciação. É a mesma coisa. A multiplicação não é a soma do mesmo número repetidas vezes? A potenciação é quase a mesma coisa, só que é a multiplicação de um mesmo número repetidas vezes. Potenciação é só um nome, tá? É literalmente você trabalhar com exponenciação. Aí vamos lá. Vou botar um exemplo aqui para você. Vai ficar aqui. O exemplo pode ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Eu tenho o 5 quantas vezes aqui? Uma, duas, três, quatro. Que nem lá de cima, só que agora está multiplicando. Aí eu repito o 5 que está aqui, ele repete, que é a minha base, e vai ficar aqui 4, que é o número de repetições que eu tenho ele. Tá bom? Isso aqui é um número comum, só. Quer descobrir o 5 à quarta? Vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, tá? Que se eu não me engano vai dar 625. Vamos testar aqui, ó. 5 vezes 5, 25. 125, 625. É isso aí, 5 à quarta, 625. Pronto, é isso. Aí vamos lá. A gente tem dois nomes aqui. A gente tem aqui o A elevado a B, que é um número qualquer. Esse aqui é o meu expoente. E essa aqui é a minha base. E eu tenho algumas propriedades de potência que vale falar aqui. Propriedades de potência. Vamos para a primeira com muita calma. Estou falando bem devagarzinho porque é muito importante essa aula, tá? Vamos lá, propriedade de potência. Quando eu tenho aqui A elevado a B vezes A elevado a C, vai ser igual a A elevado a B mais C. Ou seja, produto de potência. De mesma base, ou seja, base A, conserva-se a base e soma os expoentes. Então, sempre que você olhar uma questão que tem a base igual e expoentes diferentes ou iguais, tanto faz, você soma eles, se estiver multiplicando. Exemplo, 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo.
vai ser quanto? 5 elevado a 2 mais 3, que é 5 elevado a 5. Ou seja, eu posso dizer que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, tá? E o oposto também, eu posso botar que é 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1, ou pode ser 5 elevado a 2 de novo, tanto faz. Eu posso brincar com isso aqui, desde que a soma dos expoentes dê 5, tá? 2 mais 2 mais 1, 5. Mas vou apagar isso aqui porque não precisa. Tenho aqui o 5 elevado a 5. Vamos lá, próxima. A elevado a B sobre A elevado a C vai ficar A elevado a B menos C. Vamos lá. Divisão de potência de mesma base. Nossa base é A. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. O que é subtrair? Subtrair é diminuir, tá? Reduzir. O que você vai fazer? Menos. Só isso. Exemplo. Tô fazendo tudo com 5 aqui para ficar o mais básico possível, porque eu sei que você pode ter dificuldade nessa parte. Tô fazendo com o máximo de calma possível. Ó, 5 a quarta dividido por 5 ao quadrado. Vai ser 5 elevado à quarta menos 2. Isso aqui vai ser 5 elevado ao quadrado. Ou seja, é como, é como se eu pegasse esse 5 aqui elevado a 2 e jogasse para cima como 5 elevado a 4 vezes 5 elevado a menos 2. Aí eu faço a primeira que eu te ensinei. Entendeu? É a mesma coisa. É a mesma coisa. A mesma coisa de jogar o denominador para cima e trocar o sinal do expoente, tá? Por que que é isso? Porque sempre que eu tenho um expoente negativo, deixa eu botar aqui um OBS aqui. Expoente negativo. Como é que vai ser isso daqui? Quando eu tenho A elevado a menos B, isso aqui é igual a 1 elevado a A elevado a B. 1 sobre A elevado a B, desculpa. 1 sobre A elevado a B. É exatamente isso que eu escrevi aqui. Então, por exemplo, se eu tenho um número 5 elevado a menos 2 é 1 sobre 5 ao quadrado. 5 elevado a menos 1 é 1 sobre 5. 5 elevado a menos 10, 1 sobre 5 elevado a 10. Tá bom? É sempre assim. Aí, por exemplo, tem uma fração agora, tipo 2 sobre 5 elevado a menos 2. Isso aqui vai inverter. O que for o numerador vai para o denominador, o que for o denominador vai para o numerador. Lembrando, voltando para cá, o que fica em cima é meu numerador. Isso aqui é da parte de divisão. Esse aqui é o meu denominador, caso você não lembre. Aí vamos lá. O denominador vira numerador, o numerador vira denominador. Vai ficar o quê? Vai ficar 5 meios elevado ao quadrado. Só que eu vou te ensinar agora que quando eu tenho potência de mesma base, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Vai ficar 5 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Acabou. Quanto que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5, 2 ao quadrado, 2 vezes 2. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 2, 4. Entendeu? Mesma coisa. Vamos lá. Agora, o que eu acabei de falar. Quando eu tenho A elevado a B, C. Entre parênteses, tá? Sempre se atenta aos parênteses. Os parênteses sempre querem dizer alguma coisa para você, tá bom? Eu vou fazer com parênteses e sem parênteses. O sem parênteses vai ficar aqui. Tem diferença, tá?
Vou te ensinar agora. Vamos lá. Esse daqui vai dar A elevado a B vezes C, tá bom? Vai ser quando eu tenho A vezes B vezes C, vai ser produto de potência. Você vai multiplicar as potências de mesma base. Você vai multiplicar os expoentes. Conserva-se a base e multiplica produto de potência de mesma base. É nesse caso aqui, tá? Quando eu tenho uma potência, essa daqui, entre parênteses. Eu tô. Não é essa nomenclatura aqui que eu falei, não é isso aqui. Eu tô tentando fazer com que você lembre. Não vai cair parte teórica na matéria. A matemática não é teórica. A matemática é a prática. Você vai repetindo o exercício várias vezes. Não vai ser isso aqui que vai cair. Não vai ter definição. Tu vai botar isso na prática. Então não é tipo, divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base de unidade de expoente. Não é isso exatamente. Mas na hora tu vai usar isso, entendeu? Você vai fazer isso. É assim que faz. Eu tô te dizendo como é que faz, tá bom? Aí quando eu tenho essa situação aqui. Peraí, deixa eu botar um exemplo aqui nessa aqui de cima, né? Um exemplo. Quando eu tenho 5 elevado ao quadrado elevado a 3, vai ser 5 vezes 2 vezes 3, 5 elevado a 6, tá? 2 vezes 3, 6. Agora, esse daqui é a potência de potência. Isso aqui vai ser exatamente isso aqui mesmo. É só uma forma de você expressar a mesma coisa, só que você tem que saber o que é isso aqui. Isso aqui é potência de potência. De mesma base. Aqui você não vai fazer nada se a questão não pedir. Mas só para você identificar isso aqui. Quando eu tenho, exemplo aqui, 2, vou botar 5, né? Que estou usando 5 em tudo. 2, 5 elevado a 2 elevado a 3, não é o 5 elevado a 2 que está multiplicado. Não está assim. Aqui, o 3 ele estaria referente a isso aqui tudo. Só que não, o 3 está sem o parênteses. Então vai ser o quê? Vai ser o expoente do 5 que vai estar elevado ao cubo, entendeu? Nesse caso. Então, como é que você vai fazer? Vai ficar 5 elevado a 2 ao cubo, 8. No caso, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Tá bom? É só isso. Agora, falando da última parte que eu queria comentar com você, que é a parte de radiciação, tá? Radiciação. Ela é o inverso da multiplicação. A gente vai ter uma aula só para falar dela, basicamente, depois. A gente vai falar bastante sobre ela nas questões e tal, porque é uma matéria bem extensa, assim, são muitas propriedades. Mas eu só vou te falar que é a parte das raízes. A gente trata de radiciação as raízes. E como é que eu vou pensar nas raízes? Só isso que eu quero que você saiba no momento. A radiciação é o inverso da potenciação. Como é que seria isso daqui? O inverso da potenciação vai ser, deixa eu pegar aqui o preto, vai ficar como se fosse raiz de B índice A vai ser igual a um valor C. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Raiz quadrada de 25 igual a 5. É basicamente 5 é o valor que elevado ao quadrado
resulta em 25. Não precisa decorar isso. Não precisa decorar isso. Mas é assim que funciona. Basicamente, quando você olha uma raiz, a raiz tem essa função aqui. Pensar isso por você, entendeu? A raiz pensa isso por você. Eu posso representar a raiz dessa maneira também. Eu posso representar as raízes como sendo A elevado a N sobre M. Ou seja, um expoente fracionário. Eu posso falar dessa maneira aqui. Expoente. Eu não preciso representar as raízes só com a raiz, entendeu? Só com o Vzinho. Não preciso. Eu posso fazer dessa maneira. Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo maneiro é, por exemplo, botar 5 elevado a 1 meio. O 5 ele vai para dentro da raiz. O 1, que é o de cima, fica com o 5 e o 2 fica aqui. Vai ficar raiz quadrada de 5. Agora, vamos nesse daqui, ó. 25 elevado a 3 meios. Vai ficar raiz. O que está em cima vai ficar junto com o 25. Raiz, vai ficar o cubo de 25. E aqui vai ficar raiz quadrada. Sempre o número de baixo vai para a raiz, entendeu? Outro exemplo aqui é 125 elevado a 2 sobre 3. Aí vai ficar raiz de 125. O 2 que está em cima vai ficar junto com 125. É 125 ao quadrado. E aqui embaixo, que é o 3, vai ficar a raiz cúbica de 125. Vamos simplificar esses aqui? Vai ficar, ó, raiz quadrada de 5. O 2 aqui não precisa colocar, tá? Só quando é diferente de 2. Vai ficar aqui, raiz quadrada de 25 ao cubo, o 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Então vai ficar 5 ao quadrado elevado ao cubo. Daqui a pouco a gente mexe nele. E aqui, ó, raiz cúbica de 125, o 125 é 5 ao cubo. Vai ficar 5 ao cubo ao quadrado. Opa, 5 ao cubo ao quadrado. Dessa maneira. Aqui acabou. Aqui eu posso representar da seguinte maneira. Lembra que eu te ensinei aqui em cima, ó, aqui, ó, quando eu tenho A elevado a B entre parênteses C, eu posso multiplicar aqui, ó. Vai ficar 5 elevado a sexta. Raiz quadrada de 5 elevado a sexta. Só que eu posso retornar aqui para essa parte daqui e ficar 5 elevado a 6 meios, não é? Porque o 2 não fica embaixo e o expoente fica em cima. 6 meio é quanto? É 6 dividido por 2. A resposta vai ser 5 elevado ao cubo, que é 125. Pronto. Isso aqui, que é um trambolhão, virou isso daqui. 125, um número normal. Entendeu? Um número natural. E acabou. É isso. Tá. Vou fazer essa daqui também. Vai ficar raiz cúbica de 5 ao cubo elevado ao quadrado. Vai multiplicar aqui, vai ficar 5 elevado a 6. 5 elevado a 6 é 5 elevado a 6 sobre 3. 6 dividido por 3 vai ficar 5 ao quadrado, né? Porque 6 dividido por 3 dá 2. 5 ao quadrado, 25. Beleza? É basicamente isso. A questão, normalmente, quando você pegar aquelas questões bem grandes, claro, vão ser muitos números, mas você vai pegar aqui o expoente. Primeiro, só recapitulando, vai pegar o expoente. Viu que o expoente é fracionário? Você já pensa em raiz. O número de baixo vai ficar nessa parte daqui, da raiz, e o número de cima vai ficar junto com o número dentro da raiz. Beleza? Normalmente a gente chama esse número que fica aqui na raiz de índice. Esse expoente fracionário vai ficar raiz de A. O que está em cima fica N e o que está embaixo fica M aqui, tá? O M é o índice.
da raiz. Então, por exemplo, quando a questão fala, dada a raiz de índice 2, raiz de índice 2 é a mesma coisa que raiz quadrada. Raiz de índice 3, mesma coisa que raiz cúbica. Raiz de índice 4 é a mesma coisa que uma raiz quarta, entendeu? Raiz quarta é essa daqui, tá? Beleza? É isso. Pronto, agora vamos dar uma recapitulada em tudo que a gente viu nessa aula. Vamos lá. O que é multiplicação? Deixa eu escolher aqui uma corzinha maneira. O que é multiplicação? Vai ser a soma do mesmo número repetidas vezes. Ou seja, repetidas vem de múltiplas. A multiplicação é isso daqui. Você vai pegar o mesmo número e somar diversas vezes. É isso, basicamente isso você vai fazer. Vai pegar o número e vai multiplicar pelo número de repetições. E aqui, o que é divisão? É a operação inversa da multiplicação. É como se você multiplicasse por um número que está embaixo, entendeu? Aqui, a multiplicação, a gente só multiplica por números que estão em cima. A divisão são números que estão embaixo, no denominador. Entendeu? Mas é basicamente uma multiplicação. A divisão é um tipo de multiplicação. É uma multiplicação por um número que é o denominador. Aqui, a potenciação é a multiplicação do mesmo número repetidas vezes. Eu vou pegar o mesmo número e multiplicar várias vezes, esse número de repetição vai para o expoente. E a base permanece. Aí eu tenho as propriedades de potência, que são muito importantes. Isso aqui vai cair. E elas são muito importantes. As propriedades de potência são produto de potência de mesma base, conserva-se a base, soma os expoentes. A soma dos expoentes. Essa daqui é a divisão de potência de mesma base, conserva-se a base, subtrai os expoentes. A subtração dos expoentes. Expoente negativo, o que é? É quando o menos indica que o número está embaixo. O menos ali indica que o número, na verdade, é um denominador, tá? Mas por algum motivo algébrico eu quero deixar ele no numerador. Como é que eu faço isso? Eu jogo ele para cima e inverto o sinal do expoente. Lembrando que todo número que existe tem um umzinho assim escondido, tá? Se tem um número sem expoente, tem sempre um umzinho aqui. Então, se, por exemplo, eu quiser jogar esse A para baixo, vai ficar isso aqui, tá bom? Continuando, eu tenho produto de potência de mesma base, conserva-se a base e multiplica os expoentes. Esse é o caso, eu esqueci de escrever isso, caso do parênteses. Muito importante isso aqui, porque o caso do parênteses vai mostrar quando que a gente multiplica e quando a gente eleva. Quando não tem parênteses, a gente eleva, como está aqui. A gente vai elevar o expoente. Ao invés de ficar 2 vezes 3, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, 2 é 5 elevado a 8. Não erra isso, que muita gente no concurso vai errar isso aqui. Isso aqui é a coisa mais tranquila possível. E a radiciação, a inversa da potenciação. A única coisa que eu quero que você saiba até agora. E eu represento assim. Quando eu tenho um valor aqui, um valor que elevado a esse índice aqui vai dar isso daqui. Ó, isso aqui elevado a isso aqui vai ser igual a isso aqui. Tá? Por exemplo, o 5 é o valor elevado que é elevado ao quadrado, resulta em 25. Aí, outra maneira de representar as raízes. A elevado a n sobre m, o n vai vir para dentro e o m vai ficar na raiz. Eu chamo o m de índice e o n é a potência da base, tá bom? Então é isso, com isso concluímos nossa parte aqui. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Na próxima aula, a gente vai continuar com números inteiros, só que agora eu já vou partir do pressuposto que você já sabe tudo isso aqui. Porque é uma multiplicação, que é uma divisão, porque isso aqui eu vou precisar muito para realizar as outras partes da matéria, tá bom? Porque a operação de números inteiros é basicamente só isso. Você só vai trabalhar potenciação, divisão, porque são as operações, tá? Eu vou falar na próxima aula, mas a próxima aula, deixa eu escrever aqui, próxima aula, operações, o e com números inteiros. Além da definição. Você não sabe ainda, eu acredito que você não sabe o que é um número inteiro, o que é um número natural, o que é um número racional, o que é um número irracional, o que é um número real, o que é um número complexo. Isso aí tudo vai importar para a próxima aula, tá bom? Isso aí a gente vai ver.
É isso então, tá? Valeu. A gente se vê na próxima parte agora.